até mesmo esse fato. A pessoa está dentro do ônibus, aí liga lá, assim, terapia da sessão, está dentro do ônibus, está numa rua, está no shopping center, trabalhando. Então, não vai funcionar direito. Aí, isso sendo algo recorrente daqui a 3, 4, 5 meses, certamente que não vai ter evolução terapêutica, ele vai dizer, olha, a culpa é do psicólogo. E não é do psicólogo, a culpa é dele. Porque toda vez que se marca uma telemedicina, ele está num lugar que não é um meio assim adequado para ele poder participar. Acaba fazendo de qualquer jeito. De todo jeito. E então, aquilo a gente internaliza. Baliza isso no contrato, coloca lá como deve ser feita. E, por exemplo, se você vê que ele está ali no lugar que não vai ter condições de poder fazer a sessão, está previsto no nosso contrato que, havendo isso, nós não vamos fazer sessão. Encerra ali. Sim. Porque senão isso aí depois vai gerar outras demandas que eu acho que vai ser pior para o profissional. Sim. E pegando um gancho nisso que você falou, e vou trazer agora uma coisa muito importante que muitos psicólogos passam no dia a dia. A falta de pagamento. Por falta, cancelamento, inadimplência. Vamos lá, eu busco um profissional, o profissional me busca, o paciente me busca, certo. Marca uma sessão comigo. Quarta-feira, 15h, a sessão vai estar aí. No meu contrato diz lá, olha, o meu contrato bem feitinho, tal, não sei o quê, e nele está dizendo, você pode desmarcar a sessão com X horas de antecedência. Se você desmarcar com X horas de antecedência, a gente vai repor essa sessão. Se você, paciente, não desmarcar com X horas de antecedência, essa sessão será dada como válida. Isto é, então ela será cobrada, né? Você vai ter que pagar sobre isso. Por quê? Porque eu estou lá no meu horário, sim, eu reservei a sala, eu reservei o meu tempo, eu estudei o seu caso, eu estou esperando. E o paciente, ele desmarca 10 minutos antes, 20 minutos antes, 1 hora antes do previsto. Eu posso cobrar essa sessão ou não? Uma vez que isso está no meu contrato. Pode e deve, né? Falamos aqui que o psicólogo, ele trabalha por horário agendado. Sim. Então, ele pode e deve sim cobrar. O que eu posso apenas assim falar sobre isso é que no contrato também devem estar previstos casos de força maior e casos sim, fortuitos. Por exemplo, faleceu alguém muito próximo ali daquela pessoa 3 horas antes, 4, 5 horas antes. Você pegou o trânsito, atrasou ali. A criança fica muito doente. Então, assim, aí nesse caso aí, nós temos que usar o bom senso. Porque senão vai virar uma prática abusiva que você ganha sem ter ali trabalhado e você está nem aí para aquilo que houve, que fez com que fosse remarcada aquele horário de sessão. Então, eu acho que deve ter o bom senso. Sim. Mas existe bom senso se na primeira semana a criança ficou doente, na segunda semana teve atraso, na terceira semana o pai morreu, na quarta semana aí não tem festinha na escola. Então. Não, isso é um caso fortuito. Mas isso acontece, viu, gente? Diariamente, basicamente. Agora, tem 2 coisas que nós podemos aí levar em conta. Primeiro, essa pessoa não pode se locomover até a clínica, isso é um fato. Então, bota então lá no contrato que em caso de impossibilidade de ir fisicamente, pode fazer via telemedicina. Maravilha. Ou, de fato, essa pessoa não pode ir de jeito nenhum por uma questão assim, uma questão alheia, geográfica, adversa, geográfica, enfim, aconteceu ali um acidente, bateu um carro, faleceu alguém muito próximo, então assim... Tá chovendo muito, alagou. Assim, isso, aí você deve então balizar uma coisa e outra coisa. Então, se houver condições dela participar, ainda que seja à distância, você bota a cláusula de que, nesse caso, ela não vai remarcar e ela vai passar por videoconferência. Maravilha. Okay. Mas se houver impossibilidade total da pessoa não só ir, mas também não poder, então, participar, você tem que usar o bom senso. Mas sim, esse bom senso é para casos fortuitos, de força maior. E não é sim, todo momento, toda hora, toda sessão que aquilo vai ser justificado. Nesse caso, em não tendo algo fortuito ou de força maior, por mais que aquela pessoa queira então, justificar,
essa exceção ela é dada como feita e você pode cobrar aquele valor. Já aconteceu com um dos nossos mentorandos o seguinte, o paciente era um adolescente. E aí a mãe assinou o papel lá, né, o documento, o contrato, dizendo que ia participar da terapia, concordou com o horário, com todas as cláusulas bonitinhas como tinha lá. E aí deixou a responsabilidade de marcar as sessões com o adolescente. E aí, o que acontece? O adolescente desmarcava em cima da hora, desmarcou isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, muitas vezes. Só que ele não falava para a mãe. E a mãe não sabia. Todo final do mês, quando esse profissional ia cobrar essa mãe, a mãe falava assim, mas ele não participou, ele não fez a sessão. E a gente falava, olha, ele desmarcou, e aí no WhatsApp, porque aí essa pessoa ia lá e falava assim, olha, tá aqui o WhatsApp dele desmarcando. Sim. Ele desmarcou. Eu confirmei com ele, ele confirmou e meia hora antes desmarcou. E a mãe simplesmente não pagava, não pagou. Passou lá 2 meses, 3 meses, esse mentorando foi e travou, falou assim, a partir de agora não atendo mais. Inadimplência por falta de pagamento. Você vê, ela deixou a responsabilidade com o adolescente. O adolescente não desmarcava em cima da hora. O profissional, esse nosso, ficava lá esperando. Não tinha. Ele tinha o arcano lá com a energia, sim, com todos os custos que ele tem lá. Com a agenda dele vazia, que ele poderia ter colocado outra pessoa no lugar. Quando ele ia cobrar, a mãe falava assim, não vou pagar porque ele não foi. E aí no outro mês ela continuou fazendo a sessão, o filho foi uma vez, desmarcava 2, ia uma, desmarcava 2. Quando ela ia cobrar, a mãe não pagava. Falava, não vou pagar porque não aconteceu, só vou pagar as que aconteceram. Aí o profissional foi lá e desmarcou, falou, a partir de agora não vamos mais abrir a agenda para você, por causa de inadimplência de pagamento. E aí a mãe ficou brava, falou que ia buscar o PROCON, que ia buscar advogado, que não sei o que, fez um alarde total. E aí, como lidar com inadimplência, falta e esse cancelamento desse lado? Mais uma vez a gente volta para a questão do contrato. Mas eu tenho o contrato, ó. Eu tenho um contrato bonitão certo, lá. Mas lá prevê o quê? Quantas faltas ele pode... Porque isso aí não é uma falta justificada, não é? Não é. Não é. Então, a partir de tantas faltas não justificadas, o tratamento será interrompido. Pode ter. Se tem essa cláusula... Claro que pode, claro, e deve ter. Perfeito. E prevendo também que, em caso de faltas injustificadas, será devido o pagamento, mesmo assim, e você tendo ali um contrato escrito, assinado pelas partes e com 2 testemunhas, você tem um título extrajudicial, um título executivo extrajudicial. O que isso quer dizer? É um título que você pode ir à justiça cobrar direto esses valores, você pode até executar esse valor, e você tendo a prova de que de fato houve a marcação, que houve a falta injustificada, esses valores eles serão totalmente pagos e serão devidos. Mas para isso eu tenho que ter um título, um documento, um contrato que preveja essas questões. Aí mais uma vez a gente volta lá para aquele ponto do início. Se eu não tenho um contrato balizando isso, eu fico alheio, aí eu vou ter que estar com uma ação de cobrança, trazer, assim, testemunhas, usar o WhatsApp, provar que aquele fato realmente ele marcou, que ele não foi. É muito mais longo esse caminho para você poder receber esse dinheiro. Sim. Mas se você tiver um título escrito que preveja esses fatos, você pode executar esse documento. O que é um título? O título é o contrato? É, sim, um contrato. O contrato é igual um cheque, uma nota promissória. É um título extrajudicial. Entendi. Esse título assinado pelas partes e por 2 testemunhas, ele tem validade em um cheque, por exemplo. Sim. Mas o que acontece muito com o nosso público, né? Com os psicólogos de início de carreira, ou que já tem carreira, mas não tem uma clínica, não tem esse respaldo jurídico tão forte, ele acaba perdendo essas 2, 3 sessões, vai para o ralo, ele acaba perdendo esse dinheiro, porque ele pensa assim, poxa, vou ter que entrar com um advogado, vou ter que ir buscar não sei o que, essa dor de cabeça, ele acaba deixando na mesa esse dinheiro por causa dessa inadimplência dessa outra pessoa, essa falta de bom senso da outra pessoa,
e por causa de um contrato não tão blindado, vamos dizer Certo. assim, ele acaba deixando. E aí é isso que a gente ouve muito durante esses 9 anos. Ele perde, esse paciente foi embora, tá me devendo 3 sessões. O paciente foi embora, ficou me devendo 2 sessões. E nada, ali vai embora, doutor. 300, 400, 500 reais, que para ele faz uma diferença tão grande.